Minha amiga, seja muito bem-vinda a esse canal, a essa transmissão. Se sinta à vontade, você aqui é muito bem-vindo. Você acredita em Deus? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Se a tua resposta é sim, você está no lugar certo. Porque aqui nós acreditamos em Deus, nós somos cristãos, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui nós fazemos o estudo da palavra de Deus. Porém, se sua resposta for não, se você é uma pessoa que não acredita em Deus, você não é cristão e você não acredita na Bíblia, eu te convido a permanecer assistindo esse canal, essa programação, porque nós iremos fazer um estudo da palavra da Bíblia. E mesmo você não acreditando em Deus, não acreditando em Cristo e não acreditando na Bíblia, eu garanto para você que você vai ser abençoado. Amém. Estudando a palavra, essa Bíblia, né? A palavra de Deus, que para a gente é o nosso manual de prática, é a nossa regra de fé e prática, tá bom? Então sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo. Independente da sua denominação, esse canal, apesar de ser um canal transmitido pela Igreja Adventista, aqui nós somos adventistas do sétimo dia, mas nossa programação ela é para todas as denominações. Se você é cristão ou não, você é bem-vindo nesse canal, tá bom? Essa semana nós iremos fazer a recapitulação da lição 4, cujo título é Testemunhas de Jesus como o Messias. Então nós iremos ver que houveram várias testemunhas que afirmavam que Jesus é o Messias, tá bom? Para fazermos esse estudo, hoje eu tenho a presença do meu querido irmão Messias. Estamos aí para um aprendizado mais aprofundado da palavra de Deus e, como o Fábio falou, nós estamos aqui para disseminar a verdade bíblica, a verdade pura da palavra de Deus. Então, vocês sejam muito bem-vindos ao nosso canal e que vocês dêem um like aí que vai ajudar o nosso canal. É isso. Amém. Nosso querido irmão Ed. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar com os irmãos aqui e com você que está em casa, para que a gente possa obter conhecimento, né? Porque o Fábio falou a respeito da Bíblia como um livro de regra de fé e prática para o cristianismo, mas talvez você que está em casa apenas queira ter conhecimento, né? Buscar conhecimento, e a Bíblia é uma fonte de conhecimento, então eu te convido para que possa junto com a gente obter esses conhecimentos maravilhosos que vêm da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Exatamente. Amém. Hoje, infelizmente, não teremos a presença do nosso querido irmão Wagner. Ele fez uma viagem, um retiro espiritual, né? Ele vai descansar um pouco com a família na natureza. Então, não teremos a presença dele aqui. Mas semana que vem, se for da vontade de Deus, estaremos todos juntos aqui para fazermos a próxima recapitulação. Bom, o tema da semana, como eu já disse, é testemunhas de que Jesus era o Messias, né? O verso da semana, ele se encontra em João, capítulo 3 e versículo 3. Porém, antes de fazermos a leitura do verso, eu gostaria que o irmão Messias fizesse uma oração. Certo, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por tudo, bondoso Deus. Queremos agradecer por mais esse dia especial, o Santo Sábado do Senhor. E estamos aqui, Senhor, para estudar mais um pouquinho acerca dessas verdades tão cruciais e importantes para nós que vivemos neste tempo que tem característica de ser o tempo do fim. Nos ajude, ilumine a nossa mente através da tua iluminação, que é a tua palavra. Porque a tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Nos abençoe e abençoe todos que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. 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 Você leu o verso para a gente, Ed? Leio sim. Como o Fábio falou, está lá em João, capítulo 3, versículo 13, e diz o seguinte: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito bem. Isso aqui, Cristo fala para Nicodemos, né? Isso. Nicodemos era um mestre rabino e ele foi às escondidas procurar Jesus, porque ele enxergava em Jesus o Messias, só que ele tinha receio porque ele fazia parte do Sinédrio, né? E se ele fosse pego seguindo Cristo, ele poderia ser ressachado, né? Isso. E até expulso do meio religioso lá da época. Ok. Bom, nós iremos ver agora que
assim como Nicodemos e vários outros, deram testemunhos de que Jesus é o Messias. Porém, o próprio Jesus também afirmava ele ser o Messias. E aí eu quero trazer aqui um verso. Jesus ele fala uma frase que para mim é muito importante, para a gente entender essa necessidade de outras pessoas testemunharem de Cristo como Messias. João 5, versículos 31 e 32. Veja o que Jesus fala. Ele diz assim, ó: se dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Olha que interessante o que Jesus fala, né? Isso. O meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que dá testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho dele... Perdão, me perdi aqui. Eu sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Então, de quem que Jesus está falando aqui? Justamente está falando de João Batista. Exato. João Batista, ele veio no momento assim específico da profecia para ele anunciar que o Messias, o Salvador do mundo, estava chegando. Então, João Batista, ele foi esse mensageiro, como a gente lê nas profecias de Isaías, que ele é o mensageiro, que ele veio no espírito de Elias para proclamar que Jesus estava vindo, a primeira vinda de Jesus. Exatamente. Ou seja, se as pessoas estão procurando só evidências de que Jesus é o Messias, que já é suficiente pelo que ele falava, mas além disso, o estudo vai focar nas evidências de outras pessoas que viram e viveram com ele, mas que a partir do seu nível de conhecimento e vivência, testemunhar acerca das coisas verdadeiras que aprenderam a respeito do Mestre, né? Ou seja, de Jesus. Exato. Então não é só de palavras, né? É só a Bíblia que fala de Cristo, mas das pessoas que tiveram contato com ele relatado na Bíblia, né? Exatamente. Então, testemunho. A gente vê, interessante, Messias falou sobre a questão de João Batista, no espírito de Elias. Quando termina o Antigo Testamento, Malaquias, né, o último livro, Malaquias. E termina o livro dizendo, apontando que viria esse profeta. Isso. E ele endireitaria o caminho da chegada do Senhor, né? E foi exatamente isso que João respondeu quando ele foi questionado pelos os fariseus. Você é um profeta? Ele disse, não. Você é o Messias? Não. Você é Elias? Não. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele apontou para essa profecia que foi feita lá, né, pelo Antigo Testamento, tanto pelo profeta Isaías quanto pelo profeta Malaquias. E aí ele veio justamente para isso, para preparar o caminho para a chegada do Senhor, do Messias, e também dar testemunho de que esse Messias era verdadeiro. Ele auto se denomina como apenas o cumprimento das profecias, que antes que o Messias viesse, alguém deveria anunciá-lo antes. Anunciar. Preparasse o coração das pessoas para que pudessem enxergar e ver o cumprimento das profecias no tempo deles, né? Exato. E a gente vê que João Batista, ele era extremamente humilde. Sim. Ele, toda vez que era questionado, ele dizia, eu não sou Messias. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Aí, quando os discípulos, ele chega para João e pergunta sobre o Cristo, fala, o Cristo tem muitos seguidores e tal, muitos discípulos. Aí João Batista fala assim, importa que ele cresça e eu diminua. Isso é até interessante nos dias de hoje, porque muitas pessoas também têm a responsabilidade de testemunhar como João testemunhava. Só que precisamos ter a mesma responsabilidade e cuidado que João teve, né? Para deixar que a exaltação e o egoísmo nos leve a entender ou nos acharmos ser umas pessoas que nós não somos. Exatamente. João entendia seu lugar, ele sabia da sua missão, o que ele deveria fazer. Então, quando foi questionado, ele teve o cuidado e a responsabilidade de falar essas palavras. Eu não sou o Cristo. Exatamente. Sim. Porque isso, olha bem, o que a gente tem que entender aqui nesse tempo aqui que João aparece, sendo essa voz aqui, estou com o texto aqui, diz que Isaías 40, verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda para o nosso Deus. Naquele tempo, eles estavam com uma grande expectativa, o povo ali estava com uma grande expectativa do Messias, de vir um Messias para libertar eles do jugo romano. Então, eles tinham a compreensão que poderia vir 2 Messias. Aqui mesmo a lição fala, aqui um pouco, deixa eu ler só um pouquinho aqui.
João Batista, aqui. Alguns judeus na época de João Batista e de Jesus, esperavam dois Messias, um sacerdotal e outro real. João ensina claramente, João, o evangelista, claro, que João Batista não reivindicava ser um desses Messias. Em vez disso, ele era uma testemunha do único e verdadeiro Messias. Então, o que a gente pode perceber, Fábio e Ed Carlos, vocês que estão nos ouvindo aí, que eles estavam fora da sintonia da profecia. Fora da sintonia da profecia. Porque quem viria o verdadeiro Messias, ele abarcaria duas Naturezas, né? duas naturezas. Ele seria sacerdote e rei, igual Melquisedeque, porque Jesus Cristo é sacerdote de segunda ordem, Melquisedeque, como está em Hebreus. Exatamente. E era esse Messias que João Batista estava anunciando. Por isso, quando ele é questionado pelo Sinédrio, o alto, vamos dizer, parlamento judeu, Exato. ele falou que não era nenhuma dessas coisas, mas sim a voz do que clama no deserto. E isso aí fez com que eles não vissem o cumprimento da profecia, que o anúncio que João Batista estava fazendo ali, do verdadeiro Messias, que a gente vai discorrer aqui nas lições. E quando João Batista fala que ele tinha que endireitar as veredas, era justamente isso, a concepção do Messias era totalmente errada. Um equívoco muito grande. Né? Equívoco. Se não proclamasse essa função, Jesus iria vir e com certeza todo mundo não iria enxergá-lo, não iria vê-lo, porque a concepção estava errada. Sim. Então ele veio para dar o conhecimento correto do Messias e o caminho, que no caso Jesus se autodenomina como o caminho. Então, se Jesus é o caminho, e de fato é um caminho reto e seguro, aplainado. Exatamente. Só que as concepções que se tinha na época iriam impedir, tanto é que no próprio discorrer dos evangelhos, vê que ainda continuaria com essa concepção errada, de que ele seria o Messias que teria que vir, a gente até já discutiu isso em outras lições. Que inclusive do livro de Marcos, né? A gente foi, na falou própria sobre trimestre isso, passado a gente enfatizou sobre isso, né? Do perigo de não conhecer e não estar com conhecimento pleno e certo de quem é Jesus. Se a gente tiver essa preconcepção assim como tiver lá os líderes, a gente não vai enxergar o Messias. Exato. Sim, mas o curioso da fala de Ed, porque nem todos, Ed, Sim, nem todos, ainda continuaram. nem todos, vamos dizer assim, rejeitaram aqueles acontecimentos que estavam apontando para Jesus, que a gente vai ver aqui, e uma dessas pessoas, a gente vai até citar aqui, que é Nicodemos, ele era membro do Sinédrio, mas em vez dele se apegar àqueles equívocos ali, ele foi o quê? Ele foi pesquisar. Exatamente. Foi pesquisar para ver. E quando Jesus vem e faz os sinais, né? Que aqui estão estudando sobre o livro de João, fala sobre sinais. Aí, isso aí aguçou a percepção desse homem da elite judaica, né? Nicodemos e outros também que a gente tem oportunidade, a gente vai falar aqui deles, né? Então, o que a gente tem que entender aqui? João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor. Exatamente. Mas as pessoas tinham que ir para a Escritura para ver que mensagem ele estava dando ali para aquela nação. É importante a gente lembrar para os irmãos que houve um período de mais ou menos 400 anos de silêncio, né? A nação de Israel, ao longo da história, sempre teve um profeta ativo que trazia o povo para a palavra de Deus. Isso. E após Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, houve um silêncio aí de mais ou menos 400 anos. Então, as pessoas, elas tiveram várias concepções equivocadas com relação à chegada do Messias. E aí vem João Batista para preparar o terreno e corrigir essas distorções. Isso. Messias fez um comentário aqui que eu acho pertinente a gente esclarecer para os irmãos, que muita gente não entende. A gente está falando aqui sobre o Evangelho de João, e dentro do Evangelho de João estamos falando em João Batista. 2 Joões, né? São, na verdade, pelo menos 4 João a gente vê na Bíblia, no Novo Testamento, que é o João Batista, João o Evangelista, João Marcos, que estudamos no livro na semana passada, no trimestre passado, né, que escreveu o Evangelho de Marcos. E também tem o João, que é citado aqui, inclusive no livro de João, que é o... Não, né? Não, o João, pai de Pedro. Isso. Pedro era filho de um João. Verdade. Então temos aí pelo menos 4 Joãos aí na Bíblia.
É importante lembrar também que essa palavra João, que é traduzida como João para nós no português, ela vem do termo original Yohanan, Yohanan. em hebraico, né? Que significa Deus é gracioso. E aí essa palavra Yohanan, que significa Deus é gracioso, ela foi transliterada para o grego, que é Ioannis, e depois, no latim, ela recebeu, como o grego e o hebraico não tem a letra J, no latim ela recebeu o iota, e aí foi transliterada como João, com J, né? Que é o mesmo Juan, em inglês. Isso. Em inglês não, em francês. Espanhol. Uhum. Em francês ela é Jean. Jean, então, isso. Se você se chama Jean, o nome francês e seu nome é João. Em inglês, John. Em inglês, John, exatamente. Só para esclarecer. Então, pelo menos 4 Joãos a gente encontra nos evangelhos. Tá bom? Aí vamos prosseguir e ver que realmente o João Batista ele veio dar testemunho. E interessante que João falou o seguinte: Deus, o Pai, me avisou que aquele em quem eu ver desceu o Espírito, esse é o Messias. E esse que João, ele falava na pregação dele, que ele batizava com água, mas viria um mais poderoso do que ele, que batizaria com o Espírito Santo. Exatamente. Veja que, como eu falei que João era cuidadoso, ele não poderia errar, né? E ele tinha esse medo de errar. Por isso que essa questão do sinal ficasse bem evidente para que não cometesse erro. Quando ele viu o Espírito descer como pomba, e Jesus falou, esse é. Que batiza com o Espírito. Interessante que João, no Evangelho de João, ele não menciona o batismo de Jesus. Não tem, você pode procurar que não tem. Os evangelhos sinóticos, né, Marcos, Mateus e Lucas, eles fazem um paralelismo, uma linha do tempo, né? Pega a genealogia, o nascimento, o batismo, os primeiros milagres, a perseguição, morte e ressurreição. João ele foca mais em mostrar quem é o Messias. Quem é o Messias. Então, talvez seja por isso que no batismo que ele estaria presente, ele focou apenas nessa questão. Exatamente, Espírito. Você pegou o X da questão. Ele não menciona o batismo, mas menciona o que aconteceu no batismo. Ele viu descer sobre Cristo o Espírito em forma corpórea, né? É isso ele menciona. Que no capítulo 1 mesmo, aqui falando, né? O que aconteceu e o relato de João. João está testemunhando que Jesus Cristo é o Messias. Exato. E isso ele fez e os seguidores dele, alguns dos seguidores deles, começou a seguir a Jesus. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Além de João, nós vemos aqui, João, quem foi que João falou? Ele apontou para Cristo estava se aproximando justamente para ser batizado por João, ele aponta para Jesus e fala com seus discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, para João, estava muito claro de que Jesus era o Messias, o Cordeiro de Deus prometido desde lá do Éden, né? Lembra que quando Adão e Eva pecaram... Gênesis 3,15, né? Isso, foi feita a promessa. Foi feita a promessa que Deus instituiu o sacrifício de cordeiros, né? A primeira morte, tem gente que pensa que a primeira morte na história da humanidade foi Abel, né? De Abel, né? Não, a primeira morte que o planeta Terra presenciou, a morte física assim, né? Foi a morte de um cordeirinho. 2 pelo menos, né? Porque Deus ele instituiu Adão e Eva fazer o sacrifício de cordeiros, que esse sacrifício apontava para o verdadeiro cordeiro, que era Cristo, que viria morrer na cruz pelos nossos pecados. E desses cordeiros Deus fez vestes de pele de cordeiro, né? Então, para ter a veste, para fazer a pele, tinha que ter o cordeiro sacrificado. Não é isso? E simboliza a justiça de Deus para conosco, a misericórdia, né? Isso. Então, João aponta para Jesus e fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que testemunha, né? Testemunho incontestável de que João acreditava de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Não é isso, Messias? Isso. E aqui nessa parte aqui de segunda-feira, falando aqui sobre esse tema, o Cordeiro de Deus diz assim, a declaração de João Batista sobre Jesus como Cordeiro de Deus confirma o propósito do Evangelho de João, que é trazer uma compreensão renovada, igual o Ed falou, renovada, clara, certeira, da obra e natureza do Messias. Jesus seria o cumprimento das profecias do sistema sacrificial, remontando a promessa do Redentor, dada pela primeira vez em Gênesis 3,15. Então, quando João Batista viu Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava se referindo àquele sistema do ritual do santuário, onde eles sacrificavam um cordeiro.
aquele era o símbolo de Jesus. Mas quando Jesus aparece, João Batista dá esse testemunho para a sua audiência de que aquele homem que ele estava apontando era o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, porque ele era o Messias. Então, João Batista estava testemunhando de Jesus a todo tempo. E também mostra uma parte central da identidade de Jesus, né? Que ele era o sacrifício vivo. Sim. Não aquele de cordeiros que teria que ser feito todos os dias e todas as ocasiões que as pessoas pecassem, iria ao santuário fazer todo o ritual para serem purificados e perdoados. Mas aquele que ele estava apontando, aquele sim, era o único que tiraria o pecado do mundo com seu sacrifício único e salvífico para toda a humanidade, né? Isso. Porque, como diz lá em Hebreus, né? Sangue de bodes e de carneiros não remove o pecado. Exatamente. Mas esse pecado é removido pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. De uma vez por todas, De né? uma vez por Porque todas. a gente vê que num ritual de sacrifício, todos os dias, uma vez pela manhã e uma vez pela tarde, eram feitos sacrifícios de animais. E isso tinha que ser contínuo. Inclusive, existe esse termo, sacrifício contínuo. Existe a profecia lá de Daniel que, quando o Messias viesse, ele morreria e faria cessar o sacrifício contínuo. E justamente, depois que Jesus morreu, até hoje não se faz mais lá em Israel sacrifício contínuo. Então, esse sacrifício contínuo, ele não podia parar porque, feito o sacrifício hoje, amanhã você pecava novamente, tinha que fazer também. E com Cristo é diferente, é um sacrifício único, uma vez por todas, como é dito na Escritura. Ele morreu uma vez por todas para a remissão dos nossos pecados. Essa expressão de João, eis aí o Cordeiro de Deus, ela me remete à história de Isaac e Abraão. Isso. Quando Isaac ele sobe com Abraão, seu pai, lá no Monte Moriá, que me parece que é o mesmo monte onde existia o Gólgota, né? E lá no Monte Moriá era o local onde que fez o templo. Salomão fez o templo lá no Monte Moriá. Exatamente. E hoje no local lá, que esse templo foi destruído no ano 70 pelos romanos. Exato. Aí, no decorrer do tempo, eles fizeram lá uma mesquita chamada Mesquita Azul, ou Mesquita de Al-Aqsa. Onde está o Domo da Rocha, né? É o Domo da Rocha. Então, aquela cúpula dourada que a gente vê lá em Jerusalém. Então, o que eles querem fazer lá? Eles querem tirar, expulsar os árabes ali daquele lugar e erigir um templo nesse lugar, querendo dizer que eles ainda aguardam um Messias. Não sei como eles aguardam esse Messias. Né? Nós aguardamos o Messias na segunda vinda, não para estabelecer reinos aqui temporários, mas sim o reino eterno. É porque de acordo com a Fábio conclui, depois eu... Só uma correção, eu falei aqui os árabes, mas nem todo muçulmano é árabe, nem todo muçulmano é árabe, né? Não. Então, os muçulmanos que estão lá na Mesquita de Al-Aqsa. Só concluindo aqui o que eu estava falando sobre a história de Abraão e Isaac. O sacrifício, né? Lá no sacrifício, quando Deus pede a Abraão que sacrifique Isaac, na verdade era um teste, Deus nunca pediu para ninguém ser efetivamente sacrificado. Ele estava fazendo um teste com Abraão, e aí Isaac olha para o altar, a lenha, o fogo e o cutelo. E aí ele pergunta para o pai, aqui está o fogo, o altar, a lenha e o cutelo, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala assim, Deus proverá para si. Uma resposta meio vaga, né? E na minha concepção, essa resposta foi dada quase cerca de 3.000 anos depois por João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus. Isso. Né? Então, isso sempre me remete a essa... o Cordeiro que vai prover, né? Aquilo que, de certa forma, ele estava profetizando, né? Que só Deus vai prover. Exatamente. Então, Deus proverá para si o Cordeiro. Sim, Ed, você ia... Não, como eu estava comentando aqui a respeito do que você falou a respeito do... Você estava falando a respeito do sacrifício... e da transferência, a gente tem um entendimento que não foi abolido, como Jesus diz assim, que ele morreu por seus pecados e que seria abolido todas as coisas, mas que seria transferido para ele. Isso. Aquele ritual que as pessoas faziam ali era uma alusão do que ele faria verdadeiramente, de fato, quando ele morresse. Então, não é que acabou-se tudo ali, não, mas é que não seria mais necessário que se matasse animais. Isso. Mas o sacrifício dele era suficiente, mas... Todas as questões que envolvem a questão do arrependimento, confissão e perdão dos pecados, a gente é transferido para Cristo, tem que ir diretamente para ele. Continua sendo efetuado. E o que você falou, Ed, é muito importante, sabe por quê? Porque nem todo as pessoas, assim, segmentos religiosos, eles conhecem da doutrina do santuário. Exato. Do santuário, porque o povo de Israel tinha um santuário
esse santuário ele permaneceu até Jesus vir, como o verdadeiro cordeiro que iria pôr fim àquele sistema de sacrifício de animais. E como o Ed falou, essas funções desempenhadas pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, que eram os levitas, todas essas funções seriam transferidas para Jesus. Jesus ressuscitou e foi para o céu. E lá ele exerce essa função de sacerdote e sumo sacerdote no santuário celestial. Então, para que as pessoas entendam direito, tem que entender o livro de Hebreus. O livro de Hebreus fala dessa função que Jesus tem como sumo sacerdote nosso. E nós estamos na fase final, na fase da expiação, no Yom Kippur celestial. Então, isso quer dizer que os dias da terra aqui, do mal e do pecado, estão com os dias contados. Exatamente. Jesus está voltando para dar um basta nisso tudo. Amém. É isso mesmo. E só um detalhe, ainda nessa questão do santuário, como o Ed colocou e Messias complementou, a dificuldade de muitos irmãos entenderem é porque, assim, a gente entende pelos rituais de sacrifício lá no templo que não encerrava-se com o sacrifício do cordeiro. O sacrifício do cordeiro era uma etapa. O pecador levava o cordeiro até o sacerdote, o cordeiro era imolado, o sangue do cordeiro imolado era levado para dentro do santuário. Depois tinha o ritual de purificação. Então, era um processo. Então, se a gente entende que aquilo tudo apontava para Cristo, é por isso que Cristo não voltou ainda. A morte dele foi uma etapa importantíssima, definitiva. Isso. Ele morreu por todos os nossos pecados. A morte dele foi suficiente e completa para a remissão dos nossos pecados, porém ele foi terminar o restante do processo lá no céu, que é no santuário verdadeiro, que não foi erigido por mão de homem, como está em Hebreus, e assim que ele encerrar esse processo, ele volta. É por isso que eu digo que não pode ser abolido, porque é muito mais profundo o estudo do santuário, que não é só falar da morte e sacrifício de Cristo, mas dentro do próprio santuário tem uma simbologia, um significado muito grande de ensinamento a respeito do juízo final. Exatamente. Porque o pecado era transferido da pessoa para o animal, mas o sangue era aspergido na cortina e ficava registrado. Isso até que se fizesse a purificação no Yom Kippur, como o Messias falou, está lá em Levítico 16, se não me engano. E que só essa obra era feita uma vez por ano pelo sumo sacerdote, que aí sim fazia todo o serviço de purificação do santuário, que aí remete ao juízo final, quando Jesus vai estabelecer todas as coisas e fazer o julgamento final. Exatamente, é isso mesmo. E para vocês que estão nos ouvindo, que não têm conhecimento desses temas que a gente estamos discutindo aqui, vocês podem nos procurar. Estamos aqui na Rua Espírito Santo 330, que é a nossa igreja, e procurar saber mais a respeito desse assunto, que a gente está aqui para recebê-los vocês com toda a alegria do nosso coração. Muito bem, é isso mesmo. E quando João faz aponta para Cristo e mostra ele como o Cordeiro de Deus, 2 dos discípulos de João seguem a Jesus, né? E aí Jesus ele se volta e vê que aqueles 2 homens estavam seguindo ele e pergunta: o que vocês querem? O que é que eu posso fazer por vocês? E eles perguntam: mestre, aonde você mora? Aonde você assiste? Ele diz: vem e vê. E aqueles discípulos ficaram ali, acho que 1 ou 2 dias com Cristo, né? Eram discípulos de João. Quem eram esses discípulos, Messias? Os 2 discípulos, primeiro foi André, não é? Deixa eu ver aqui. Exatamente. André e o próprio João. E o próprio João. Exatamente. Foram os 2 primeiros que ficaram, que através do testemunho de João Batista, eles que eram seguidores de Jesus, de João Batista, começou a ser seguidor de Jesus. Então, eles têm uma entrevista com Jesus e fica o dia todo com Jesus ali para saber quem era aquela pessoa ali. E eu acredito, irmãos, que foi um dia muito proveitoso para esses dois homens, viu? Exatamente. E Jesus nos convida também a chegar junto a Ele para conhecer melhor. E nós conhecemos o nosso Deus através da Bíblia, porque a Bíblia revela Jesus. Então, a gente tem que sempre aqui estar estudando a nossa Bíblia para a gente ter um encontro diário com o nosso Salvador. E a gente passa verdadeiramente por uma experiência similar dos 2 discípulos, porque eles ouviram de João, ou seja, as palavras foram transmitidas. Isso é transmitido a nós quando a gente ouve a palavra de Deus e estuda. Isso. E a partir do momento que a gente tem esse contato, o que deve se seguir é o mesmo que seguir a eles. Quando foi apontado que era o Messias,
tiveram o desejo não só de ir com ele, mas de passar tempo com ele para verdadeiramente experimentar o que é o Messias, né? E, de certa forma, também já cria o desejo da pessoa testemunhar que ele é, né? Porque o que se segue depois disso é o quê? Ele já levando a palavra àqueles que eles tinham contado, mas que ainda não conheciam verdadeiramente. Inclusive, aqui na lição, aqui é muito importante a gente saber que quando Simão, que era o irmão de André, teve o primeiro contato com Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi mudar o nome dele. Sim. Mudar o nome dele de Simão para Simão Pedro. Não é? Exatamente. Isso é muito importante, sabe? Porque Jesus conhece as pessoas. Que a gente vai, na lição de quarta-feira, a gente vai estudar de outro personagem aqui também, Natanael, que Jesus conhece. Exatamente. Conhece você, sabe o que você está passando, a luta que você está enfrentando. E está do seu lado para te ajudar. Então, Jesus sempre faz um convite a nós que está em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muito bem. E falando sobre Natanael, quando esses dois discípulos de João Batista, ele encontra com Jesus e começa a seguir a Jesus, que a gente sabe que era André e João o evangelista, eles imediatamente André convida seu irmão Simão, que se tornou Pedro. Que é Cefas, né? E aí Pedro tem um encontro com Jesus, começa a seguir Jesus, e também eles vão convidar a Filipe, se não me engano, e a Natanael. Só que quando eles convidam Natanael, e diz assim, Natanael, encontramos aquele a quem foi profetizado através de Moisés e dos profetas, que viria, que é o Messias, Jesus Cristo Nazareno. Aí quando ele fala Nazareno, qual foi a reação de Natanael, Ed? A preconcepção que ele tinha da cidade de Nazaré, né? Como se de lá poderia sair alguma coisa boa, né? Então, assim, mostra que o preconceito é uma coisa muito importante que a gente precisa analisar, que pode impedir a gente de enxergar verdadeiramente o Cristo, né? O Messias. Então, ele tinha essa preconcepção, e interessante é a resposta de Jesus, né? Que quando teve encontro com ele, como ele conseguiu combater o preconceito, né? Mostrando verdadeiramente a concepção que ele tinha e o conhecimento que ele tinha, como o Messias falou, né? Do ser humano. Ele falou, eu vi você lá, sentado lá embaixo da árvore, lá orando. Então, ele mostrou que verdadeiramente ele já acompanhava, já sabia quem ele era e das necessidades dele. Isso. E outra coisa também que a gente tem que entender, Jesus, ele não deixou de ser Deus quando ele encarnou-se. Ele não usava os atributos divinos dele, mas ele aproveito próprio, né? Exato, Mas ele era a todo tempo instruído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falava com ele sobre o que estava acontecendo, sabe? Então, Jesus, ele conhece as pessoas, ele sabe das pessoas, sabe do coração da pessoa. E aqueles que não acreditam, ele está disposto também a ajudá-los a crer. Exatamente. Porque a gente precisa crer que ele é o Messias. Nem o povo dele, quando ele veio, eles creram como deveriam, sabe? Por causa de equívocos, coisas assim tradicionalistas, ofuscaram a verdade de que Jesus era o Messias. E essa dificuldade persiste até hoje. As pessoas acham que Jesus é um grande homem, ou um mesmo grande profeta, sei lá, mas não o enxergam como o Salvador do mundo, o Deus que se tornou carne e que morreu por nós. Então isso é muito... A nossa salvação depende da gente crer que Jesus é o Messias, não é isso? Sim, sim. Como foi dito no livro de João, né? Escrevi essas coisas para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus e crendo tenham a vida eterna. E assim, tem muitas pessoas em casa, talvez, como eu fico imaginando Natanael, né? Debaixo da árvore orando. Coração sincero, Jesus falou que ele era um verdadeiro israelita, ou seja, apesar do que as pessoas achavam, ele sabia que o coração dele era sincero, procurava a verdade, e com certeza, quando ele entendesse que o Messias viria, ele estava com o coração disposto a aceitar e seguir. Só que ele tinha uma dificuldade por conta do preconceito. E Jesus revelou, você apenas está com preconceito. Agora eu lhe dou a oportunidade de enxergar verdadeiramente que eu sou e curar suas feridas, suas questões emocionais e lhe dar sentido. E tem muitas pessoas que estão
em casa ou em algum lugar se sentindo sozinhas, às vezes com um preconceito de alguma coisa, que isso está impedindo que Jesus trabalhe no coração delas, né? Está com o coração precisando ser aplainado, né? Disposto ou submisso à palavra de Deus e à atuação do Espírito Santo, para que ele possa fazer essas correções, dar paz, tranquilidade de alma, para que as pessoas sigam sua vida com a presença dele contínua. Que Deus ele é contínuo na vida do ser humano. Exatamente. E aqui nessa partezinha aqui de quarta-feira aqui, diz assim, ó, depois Jesus diz que Jesus diz que o tinham visto debaixo de uma figueira, está em João 1:48, e essa declaração convence Natanael. Por discernimento divino, Jesus viu Natanael orando, buscando uma verdade debaixo daquela árvore. Natanael, então, faz uma confissão cheia de entusiasmo, chamando Jesus de mestre, ou rabi, filho de Deus e rei de Israel. Está em João 49. A revelação de um fato aparentemente insignificante levou a uma confissão de fé. Então, Jesus falando aquilo que ele era um israelita sincero, não é? Verdadeiro, isso fez com que ele deixasse o preconceito que ele tinha de lado e confessasse que Jesus era de fato o Messias. Muito bem. No livro Desejado de Todas as Nações, a irmã Ellen White diz o seguinte, que quando João falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Natanael estava presente. Só que ele olhou para Cristo e falou assim, não, eu acho que não é ele não. O preconceito impediu ele de enxergar. É muito simples, é um homem muito simples para ser o Cordeiro, o Messias. E outra coisa... E aí, rapidinho, aí disse que quando ele se retira, ele vai para debaixo da figueira pedir Deus em oração, como eu disse, será que é ele mesmo, Senhor? Me mostre. Se for ele, me mostre. Aí é quando Jesus fala, eu te vi lá na figueira. E aí ele cai a ficha e reconhece, né? O versículo é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mas por que ele pensou isso? Sabe por quê? Jesus estava vindo do deserto. Exato. Do deserto. E lá no deserto ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Imagina aí uma pessoa... O aspecto físico dele. O aspecto dele, como ele estava 40 dias sem comer e sem beber. Pensa aí. Ele estava totalmente magro, bem assim, debilitado. Né? Debilitado. Verdade. Debilitado. E isso fez com que esse irmão aqui, o Natanael, olhasse para ele e não visse que ele era grande coisa. Mas está aí o segredo. E o que corrobora junto com a preconcepção que as pessoas tinham. Como é que um rei vai estabelecer seu reino físico aqui na Terra e tem uma aparência dessa, de uma pessoa humilde, aparentemente não tem poder para nada. Então, ele, com o preconceito dele, junto com o conhecimento que ele já tinha de dentro da própria sociedade, que a característica do Messias era totalmente diferente do que Jesus representava ali. Sim. Era fora dos padrões. Então, essas coisas, juntando as duas questões, o impediam verdadeiramente de enxergar. E somente o próprio Cristo e o coração sincero da pessoa em buscar a verdade é que é necessário para que possa tirar essa cortina desse preconceito. E teve mais um fator, Ed, a questão do preconceito que ele tinha também contra a cidade de Nazaré. Aí a gente se pergunta por que existe esse preconceito contra Nazaré, né? A gente vê pelo relato dos evangelhos que Nazaré, parece que as pessoas, na verdade, não era uma cidade, né? Era uma vila. Uma aldeia, né? Era uma vila. Era uma aldeia. E essa cidade, ela só é mencionada nos evangelhos. E, pelo que a gente vê nos relatos, todas as vezes que Jesus foi a Nazaré, ele não foi bem recebido. E era a terra dele, né? Não era a terra natal, que ele nasceu em Belém, mas ele cresceu e viveu em Nazaré até esse momento. Então, ele, quando saiu no seu ministério pregando pela região ali, às vezes ele voltava na cidade onde ele cresceu, e foi em Nazaré que ele falou assim, não há profeta sem honra a não ser em sua casa. Foi em Nazaré que tentaram jogar ele montanha abaixo. Foi lá. Então, eram pessoas extremamente rudes. Aparentemente, a gente tira essa conclusão, né? E talvez daí que tinha esse preconceito. Interessante que tem uma profecia em Mateus, capítulo 2, versículo 39, se não estou equivocado, onde ele diz o seguinte, deixa eu ver se é isso mesmo, rapidamente, o que nosso tempo ele... Mateus, capítulo 2, versículo... Deixa eu ver se eu estou certo aqui, ou eu estou equivocado. Mateus, capítulo 2...
Eu estou em Marcos aqui. Jesus. Bom, a profecia diz o seguinte, achei aqui, ó. Mateus 2, versículos 23, diz assim, ó. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Ele será chamado Nazareno. Nazareno. Né? Só que tem um detalhe. Sabemos que foi profetizado isso porque Mateus falou, mas nós não sabemos quem profetizou e não tem essa profecia na Bíblia. Curioso, hein? Então, mas a gente sabe que foi profetizado por alguém porque Mateus falou isso aqui. E de fato se cumpriu. E se cumpriu. De fato se cumpriu, né? E isso aí fez com que os líderes religiosos também não acreditassem que Jesus era o Messias, porque a gente vai até estudar isso aqui depois. Porque quando eles discutem lá, os líderes, Fábio fala bem assim, examine as escrituras e vê que nada vai surgir lá de Nazaré. Ele repete aquilo que o Natel falou, né? Pode vir algo bom de Nazaré? Só que Jesus, ele nasceu em Belém. Ele nasceu na cidade de Davi. E depois que eles veio do Egito, que Jesus, né, quando era pequeno, ele foi ameaçado de morte pelo Herodes. O Herodes queria matar, então eles foram para o Egito. Mas quando eles voltou, em vez deles ficar em Belém, eles foram para Nazaré. E ficou lá em Nazaré. Então eles achavam equivocadamente que Jesus era de Nazaré e tinham esse apelido de Nazareno. Jesus, que era Nazareno, por causa que ele viveu lá. Exatamente. Mas ele não era de lá. Nós sabemos que José, o pai de Jesus, ele era de Belém, a cidade de Davi. Porém, aparentemente, eu posso estar equivocado, mas aparentemente a família de Maria era de Nazaré. Então, Jesus nasce em Belém porque ele foi fazer o recenseamento. Lembra? Sim. Aí Maria grávida, José vai com Maria até Belém fazer o recenseamento, que era a cidade natal de José. E era feito pela a família do pai e não pelo da mãe, né? Sim. E depois eles voltam para a terra de Maria, que é Nazaré. Eles fogem para o Egito e depois voltam para a terra de Maria. Isso mesmo. Então é mais ou menos isso. Com certeza. Nicodemos também, nós já falamos dele aqui, e Nicodemos testemunhou que Jesus era o Messias. Ele chama Jesus de rabi, né? De mestre. E aí, ele na sua incredulidade, porque ele enxergava que Jesus era enviado por Deus, ele mesmo fala isso, né? Isso. Porém, ele com a sua compreensão deturpada a tradição dos rabinos, ele vai até Jesus na calada da noite para tirar suas dúvidas. E lá onde Jesus fala aquele verso que nós lemos, que foi o verso da semana, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos questiona, mas, Rabi, como pode ser isso? Será que um homem velho, ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí qual foi a resposta de Jesus? Necessário nascer da água e do Espírito. Exatamente. Ele falou mais de uma vez essa frase. Sim. Isso. E aqui, na parte aqui de quinta-feira, aqui, falando sobre Nicodemos era um dos membros do Sinédrio. Exatamente. Ele era um homem abastado, bastante rico, e ele fazia parte desse alto escalão do clero religioso judeu, né? lá dos judeus. Além de ser um grande professor. Mas a diferença dele e de outros também é porque eles estavam com o coração aberto, desejoso de saber se tudo aquilo que estava acontecendo, João Batista batizando, convocando o povo ao arrependimento, e aquela multidão de gente vindo para ser batizada, e Jesus ali fazendo os sinais de cura, de multiplicação de pães. Então isso chamou a atenção de Nicodemos, fazendo com que ele, na calada da noite, porque ele não queria se expor. Foi cuidadoso, né? Criterioso. Não queria se expor. Ele foi lá ter uma entrevista com Jesus. E ele ficou surpreso, porque ele tinha a concepção assim, dele ser essa pessoa, o reino de Deus já estava garantido para ele. Exatamente. Quando Jesus falou com ele que necessário seria nascer de novo, ele ficou sem entender. Mas Jesus fala, olha, você é mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Jesus está falando assim, que para que ele adentrasse no reino de Deus, teria que reconhecer quem estava falando com ele como o verdadeiro Messias, aquele que iria pagar o pecado dele e de todos nós. Exatamente. E outra coisa também que a gente tem que entender, não é porque
você é um religioso, seu filho vai ser um religioso por tabela. E eu já vi um sermão falando que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Nós temos que se tornar filho de Deus. Aceitando Jesus, nós nos tornamos filho de Deus. Então não tem essa de que o filho se o pastor tem o filho dele, o filho está salvo, não. Se eu tenho meu filho está salvo, não. É individual. A salvação é a experiência única e exclusiva de cada pessoa. É uma coisa individual. Então, não é conhecimento que vai fazer a gente adentrar no reino de Deus, mas sim aceitar Jesus como nosso Salvador. Isso vai fazer. Por isso que ele falou para Nicodemos, necessário nascer da água, referindo ao batismo, e do Espírito, ser batizado pelo Espírito Santo. Aí sim, você se torna um filho e filha de Deus. Como eu falei no início aqui, para as pessoas que talvez não acreditam no Evangelho ou em Deus, como o Fábio falou, tem a categoria de pessoas que também buscam muito conhecimento. E aqui o que ficou mais evidente para mim, latente na mente no estudo sobre Nicodemos, é que ele era um exímio buscador de conhecimento. Isso. Só que ele buscou com um coração aberto e sincero para que quando as coisas que ele fossem lendo, estudando, fossem se materializando na sua vida, pudessem efetivamente ele poder seguir por aquele caminho. E o contrário também que a gente vê pessoas na própria, da categoria até dos colegas dele do Sinédrio, que também eram exímios estudantes das Escrituras, só que o coração estava fechado por suas preconcepções. Aquilo que não fazia parte do círculo daquilo que ele acreditava, ele descartava. E dentro dessas pessoas no mundo existem muitas pessoas que são exímios estudantes das Escrituras, mas o coração está fechado. Está fechado. Ele só absorve das Escrituras aquele que vai fazer benefício para ele. E não é assim que Jesus veio dizer. Ele veio dizer que o coração precisa estar aberto para que quando ele fosse enxergar, através das Escrituras, quem era o Deus verdadeiro e seu Filho unigênito que vinha ao mundo, ele pudesse provocar aquilo que Jesus falou, né? Nascer da água e do Espírito. Isso. Deixar Jesus fazer parte do seu interior e mudar a sua concepção de mundo, de vida e de futuro. Isso. Nós temos 1 minuto para encerrar. Eu gostaria que você, Messias e Ed, a gente fizesse nossos comentários finais rapidamente para a gente encerrar a nossa programação. O que eu tenho a dizer aqui é o seguinte: muitas pessoas ainda hoje não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que ele é divino e humano. Isso aí põe em perigo a sua salvação. Através da Bíblia, a gente tem tudo que a gente precisa para acreditar. Mas como o Ed falou, a gente tem que estar com o coração aberto. Deixar as nossas preconcepções de lado e permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, para que nós tenhamos a compreensão. E vamos até esse nosso Deus que morreu por nós. Então, é algo imprescindível da gente fazer nesse tempo que a gente sabe que é o tempo do fim. Muito bem. Eu encerro apenas dizendo que o mundo ele foi infectado pela doença chamada pecado. E o único antídoto que tem para que a gente possa ser curado do efeito do pecado que gera a morte, do sofrimento, chama-se Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus. Muito bem. Jesus ele nos convida a sermos seus discípulos, né? E seus apóstolos, né? Discípulo é aquele que é chamado e apóstolo é aquele que é enviado. Então ele nos chama, nos capacita e agora nos envia, assim como os 2 discípulos de João, ele foi buscar novas pessoas, chamou Pedro, chamou vários outros. Assim Jesus quer que nós façamos. Então estamos aqui também cumprindo esse objetivo de levar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu agradeço você pela sua companhia. Eu espero que Deus ele tenha lhe abençoado ricamente nessa programação, nessa transmissão, a você e a sua família. Então, muito obrigado e até o próximo estudo.